agora na aula 6, a primeira coisa que eu vou fazer, já que a gente vai trabalhar com uma situação nova para vocês, e eu também vou trabalhar com uma montagem, né? Vocês vejam que essas duas peças, elas têm algumas características que são semelhantes, tá? São muito parecidas as peças. E eu poderia aproveitar esse arquivo dessa peça para gerar o arquivo da outra peça. Salvar ele com outro nome, tá? Só que daí eu não teria toda a potencialidade de interação entre os dois modelos quanto eu terei fazendo do jeito que eu vou fazer, tá? Se eu fizer uma cópia desse arquivo e daí aproveitar uma parte da geometria já criada, eu permaneço com as medidas. Alterando no futuro alguma medida desse modelo aqui, dessa peça, a outra não vai se alterar junto. Eu vou ter que ir lá e alterar a outra também, porque são dois arquivos diferentes, tá? Então, se eu simplesmente pegar o tutor 1, salvar com outro nome, criar uma cópia, e tenho a peça tutor 2, para aproveitar a geometria e tal, e as medidas, para que ele encaixe exatamente assim, depois, uma necessidade de alterar esse conjunto tutor, tá? Montagem tutor, eu altero uma, eu vou ter que ir lá alterar outra, tá? Que não existe vínculo entre dois arquivos dessa forma, tá? Então eu vou mostrar para vocês como se faz algo um pouquinho mais inteligente, né? Para mostrar a potencialidade do programa, tá? Olha só o que eu vou fazer. Existe uma situação, tá? No SolidWorks que é chamada de família, tá? Família de peças, tá? E mais adiante eu vou explorar esse recurso com vocês, tá? Vou botar um parafuso lá, né? Por exemplo, um parafuso, você tem a mesma estratégia de volumes que você cria, você vai ver, ele só muda a medida, né? Um parafuso para o outro, muda o que? O comprimento, muda o diâmetro, né? E mais a geometria que você criou, o 3D, o volume, ele tem a mesma característica. Então você pode criar uma família, tá? No mesmo componente e que ele muda só medidas, tá? E isso dá uma performance de trabalho, uma possibilidade de trabalho, tá? Que vocês vão perceber que tem seu diferencial. É um único 3D, um único arquivo de parafuso, ele é a tua biblioteca daquele tipo de parafuso. Você inserindo aquele parafuso numa montagem, depois de inserir esse arquivo, você pode escolher qual tamanho você quer, qual bitola de parafuso que quer, se é um M5, M10, um M20, qual o comprimento, tá? E ele vai se adequar, tá? Chama de configuração, tá? É uma configuração diferente do mesmo modelo 3D, tá? Na lista de material, quando você vai extrair a lista de material lá na montagem, na documentação, ele vai reconhecer essa configuração na lista de material. Então, ele vai saber que esse é um parafuso com aquela bitola, com aquele comprimento, tudo certinho, tá? É como se fosse uma peça especial, tá? Inclusive, mostrar código, tudo certinho, tá? É uma forma de trabalhar em termos de biblioteca, tá? Eu só vou mostrar aqui o recurso para vocês. Existem formas diversas, até posso desvincular. Esse aqui é apenas um tutorialzinho, tá? Então, observe que eu chamei o arquivo de 03, né, meu código, tutorial. E na apostila, eu tenho aqui que eu devo chamá-lo de tutor 1. Se eu fizer a alteração do arquivo antes de levá-lo para uma montagem, não tem problema alterar o nome do arquivo. Agora, se eu inserir o 3 tutorial nessa montagem tutor e depois alterar o nome, ele não vai mais achar, né? Porque ele quer o 3 tutorial. Então eu tenho que fazer agora a alteração, se eu quiser alterar agora. Então depois tem um procedimento, consegue até ajeitar, mas o ideal é que faça agora. Então eu já vou mostrar para vocês que vocês podem simplesmente fechar aqui, ó,
e vou fazer de conta que eu vou abrir esse arquivo, tá? O projetista vai fazer isso, tá? Se ele quiser, no momento da criação, né, quiser alterar o arquivo, ó, ele vem aqui, tutor 1, alterou, tá? E já está no abrir, tá vendo? Daí é só, já vem com o nome alterado, tá? Isso se tu não está usando esse arquivo já em outras montagens e tal, né? Ok. Agora, eu falei de configuração para vocês. Esse é o ambiente do Configuration Manager. É o gerenciador de configurações. Ó. Então, ó, nós vimos a primeira guia, que era a árvore de projeto do Feature Manager. A segunda guia, que é o Property Manager, que entra quando eu faço alguma alteração, crio um recurso novo ou faço uma edição, né? Vai aparecer as propriedades automaticamente aqui. E agora nós estamos chegando na terceira guia, tá? Faz parte da introdução ao trabalho com o software. Então, na terceira guia aqui, eu tenho essa região aqui que eu trabalho as configurações, só daqui até aqui, tá? Aqui eu já tenho uma outra situação que a gente vai ver mais adiante no curso. A configuração padrão, ela está com o nome pré-determinada, é a default em inglês, tá? Você tem o software em inglês, está escrito default aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa aqui, ó, clico duas vezes em cima, ele edita, entra em edição, ó. Eu vou renomear essa configuração aqui. Ela vai ter o nome de 03 tutor, tá maiúsculo aqui? Tutor 1, tá? Se eu quisesse, eu poderia ter deixado aquele texto lá 03 tutor, até era uma intenção inicial, tá? Mas eu quis mostrar como é que renomeava o arquivo facilmente ali, então já aproveitei o vídeo, tá? Então, ficaria 03 tutor, e aqui os nomes dos arquivos que eu vou usar são as configurações, 03 tutor 1 e 03 tutor 2, tá? Então, esse é o tutor 1. Todos renomearam? Tá? Agora vocês vão criar a primeira configuração. A padrão eu só renomeei, tá? Vocês nem sabiam que tinha configuração, mas vocês estavam criando uma configuração dessa peça, tá? Agora eu vou criar uma família dentro dessa peça. Como é que eu faço isso? Venho aqui no ícone principal, ó, nesse ícone aqui, cuida só. Clico o botão direito e vai aparecer esse menu aqui, tá? Nesse menu eu tenho uma opção adicionar configuração. Aqui, ó, adicionar configuração. Clico sobre essa opção e ele entra nessa caixa de propriedades aqui de novo, ó, no Property Manager, onde a função que eu estou trabalhando agora é a de adicionar configuração. Nesse painelzinho que eu tenho aqui, essa caixinha de diálogo, eu tenho a possibilidade de colocar o nome dessa configuração que eu vou criar. É o teu número, tá? E tutor 2, tá? Que vai ser a outra peça, isso para vocês, tá? Por enquanto eu não vou entrar no mérito de mexer em alguma outra coisa, tá? Mais adiante vocês vão conhecer mais alguma coisa. Por enquanto só criem isso aqui. Ok, vou clicar em OK agora, tá? O que ele fez? Ele criou a configuração tutor 2. Então eu tenho a configuração tutor 1 e a configuração tutor 2, tá? Observe o seguinte agora. Eu tenho esse íconezinho aqui dessa configuração que eu criei agora, ele ficou ativo. O outro ficou desabilitado, tá? Ficou cinza, ó. Igual o comando de voltar aqui está desabilitado, ó. Não posso usar voltar aqui, ó, tá? Então, eu tenho essa configuração ativa, é a que está visível na tela. Se eu clicar duas vezes nessa configuração que está oculta aqui, ó, agora ela está ativa, tá? Clico duas vezes, agora essa está ativa, tá? Então, conforme eu clico aqui, eu defino qual a configuração que vai estar ativa, tá? Como eu não fiz nada, não está diferente, não aparece, tá? As duas são iguais.
eu quero que fique ativo o 2, que foi o que eu criei agora, configuração tutor 2, tá? Bom, no caso de eu criar uma configuração dessa forma que foi criada aqui, tá? Elas são configurações independentes. Uma é independente da outra, tá? Eu tenho uma forma de criar configuração derivada. Eu vou deixar por enquanto assim, tá? Que é mais simples, tá? Então, todos deixem ativa a configuração tutor 2. Venham aqui, ó, na árvore de projeto. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Olha só. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Você precisa desse ressalto aqui na peça tutor 2? Não. Então, o que eu vou fazer com ele? Vou clicar nele, no ressalto extrusão 2 aqui. E vou vir aqui, ó, suprimir. Tá vendo aqui? Suprimir, esse ícone aqui. Clicando nele, sumiu, tá? Mas olha só o que sumiu junto: os recursos que dependiam dele. Tá vendo ali, ó, que a flechinha azul ela vem aqui, ó, e chega nesse aqui. Olha lá, ó, eu deixo paradinho, ó, porque o corte extrusão 1 é dependente do ressalto extrusão 2. Então, se o ressalto extrusão 2 for desabilitado, o que vai acontecer? Esse aqui não pode estar habilitado, ele depende desse, né? Então, esse recurso aqui que eu ativei aqui, quando eu cliquei com o da direita, quando eu cliquei em cima do recurso, era supressão, tá? Supressão é esse efeito que deu aqui, é fazer com que esse recurso temporariamente não exista. É como se eu tivesse excluído, só que se eu quiser voltar atrás ele está ali. Aí o que eu faço? Eu venho aqui e mando cancelar a supressão, ele volta a existir. Mas enquanto ele estivesse é como se ele não existisse, ele não está participando mais, tá? É como se tivesse exatamente como se eu tivesse deletado, ok? Então veja o seguinte agora, deixa assim, tá? Eu vou voltar ali nas configurações, eu vou clicar 2 vezes agora no ícone do tutor 1. Aqui. Vendo ali o tutor 1? Agora eu clico 2 vezes no tutor 2. O que acharam? Interessante, né? Olha só. 2 vezes. Vou dar uma giradinha aqui, ó. Oh, que beleza, hein? Ó, o tutor 1, tutor 2. Show de bola, né? Se eu quisesse, eu posso fazer ilimitado, tá? O número de versões são versões, né? Pequenas alterações. Eu posso ter, por exemplo, aqui uma configuração derivada dessa aqui, que é amarela, que é verde. Uma é em plástico ABS, outra é em plástico polipropileno. São versões, tá? Uma tem um furo, outra não tem. Tudo que minha empresa precisa, eu vou criando no mesmo arquivo, né? Aí eu vejo o que é derivado e o que não é derivado. E aí você tem que entender um pouquinho disso. Por enquanto a gente está assim, é uma configuração nova, tá? Beleza. Até onde nós precisamos chegar em termos de configuração aqui nesse tutorial é isso, tá? Então vocês viram, uma mesma peça vira uma porção de peças, tá? Vira uma família. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, no tutor 2, desculpa, no tutor 1, ó, deixo ativo o tutor 1, venho aqui, ó, na árvore de projetos e vou ver que não tem nada supresso, tá? Não está suprimido, que é a situação original. Quando eu clico 2 vezes no tutor 2, eu vou lá na árvore de projeto e vejo que eu tenho desabilitado aqui, ó, está suprimido esses recursos, tá? Essas features, tá? Esses recursos. Então, enquanto eu estou aqui, ó, tá vendo? O nome do arquivo
e a configuração do arquivo está aqui, ó, tá? Se eu vier aqui e alterar para tutor 1, eu volto na árvore, nome do arquivo, configuração, ativo, tá? Então eu consigo ver qual é a configuração que está ativa, certo? Nome do arquivo, configuração ativa. Ok. Nessa configuração aqui, que é a configuração tutor 2, fazendo a peça 2, ele tem esse ressalto aqui, ó, tá? Que vem a ser um encaixe que vai acontecer na montagem aqui. Eu tenho que remover esse volume interno dessa peça para que aquele macho entre aqui na fêmea, tá? Então é um encaixe macho-fêmea. Eu vou fazer aqui nessa peça, por exemplo, o encaixe macho e na outra o encaixe fêmea. Tanto faz a ordem, tá? Como eu comecei por aquela ali, digamos que eu já tinha essa versão terminada, né? Então eu vou fazer de conta que eu já tinha. Primeiro eu fiz o encaixe fêmea aqui. O que vocês vão fazer? Eu gostaria que vocês viessem aqui, selecionassem essa face aqui, tá? Tudo que está selecionando a face, né? Não a aresta, a face. E vou abrir um esboço nesse plano do topo dessa face, tá? Ok? Cliquei aqui, abri um esboço. Você pode ir lá na orientação da vista, posicionar em normal A. Tá? Estou fazendo vocês lembrarem de que vocês podem estar precisando desse recurso, ou Ctrl 8, né? E agora, gente, agora tem uma novidadezinha aqui, tá? A novidade é a seguinte: alguns podem ter já clicado fora aqui, então eu já cliquei fora também, tá? Mas quem tivesse mantido a seleção, podia ser aproveitado naquela seleção anterior, porque eu vou precisar selecionar de novo, tá? Eu só vou inclinar um pouquinho a peça, vou botar aqui em perspectiva. Vocês podem pegar aqui esse recurso aqui e botar em perspectiva isométrica, né? Ele está com a perspectiva isométrica para lá. Então agora é só seta para a esquerda do teclado. Eu deixo mais ou menos assim, nessa inclinação, tá? Só para ver ela um pouco inclinada. Mais ou menos assim, não precisa ser exato assim, tá? Vem, aproxima, clica aqui na face de novo, agora. Vejo que vocês já estão com o esboço aberto, tá? Só estou clicando de novo na face, se eu tivesse clicado fora. Segura a tecla Ctrl do mouse do teclado pressionada e seleciona uma aresta interna aqui, ó, o contorno interno dessa face. Uma, ó, eu cliquei aqui, tem uma selecionada aqui, ó, tá? E daí vem aqui, ó, converter entidades. Converte as arestas selecionadas no modelo ou entidade do esboço em segmento do esboço. Então vai lá, clica. Ele automaticamente vai reconhecer as arestas internas dessa face selecionada, tá? E vai converter elas para linha de esboço, tá? Linha de esboço. Então observa aqui, ó, eu vou abrir uma janelinha de seleção, ó, clica aqui, ó, e arrasta pressionando o mouse, tá? Ó, você vai ver que existe um contorno interno aqui, ó, que tem esse símbolo de restrição geométrica aqui, que é aresta convertida, tá? Então, esse aqui, ele tá preto já, olha, ele já está totalmente definido, porque ele está conectado, digamos, com a aresta. Ele é amarrado com aquela aresta. Se aquela aresta mexer um dia, ele vai junto. Esse esboço vai junto, tá? Ok? Entenderam isso? É uma conversão para o ambiente do esboço. Estou trazendo uma informação da aresta do modelo existente para o ambiente do esboço. E o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou fazer assim, ó. Recurso agora, todos vão aqui em recurso, corte extrudado, tá? Clique em corte extrudado
E observem que agora ele vai querer sair cortando geral, né? Eu vou fazer uma alteraçãozinha básica, tá? Eu vou descer aqui embaixo. Existe uma caixinha de diálogo aqui, que é recurso fino, localizem lá, recurso fino. Pressionem esse quadradinho que tem do lado aqui, ó, tá? Estão vendo ali? Marca ele. Olha o que aconteceu. Ele ativou essa caixa de diálogo aqui. E agora, gente, para ficar mais fácil de vocês verem, ó, voltem aqui na caixinha de direção 1 e digita aqui, ó, em vez de 1, 10. Enter. Só um enter. Ele está dando uma pré-visualização, tá? Uma pré-visualização. Então o que eu fiz? Mantive o cego, botei uma medida de profundidade de 10 milímetros, vim aqui e habilitei recurso fino. Está escrito 1 milímetro, é o que eu quero mesmo, 1 milímetro, tá? Então eu vou chegar perto aqui, eu vou dar uma girada só para vocês verem o que está acontecendo. Ah, meu giro está comprometido agora. Vou girar com a seta do teclado aqui, ó, tá? Olha só. Quando eu habilitei o recurso fino, ele está reconhecendo essa aresta como algo que vai gerar uma espessura, ó, tá? Então, eu estou gerando uma espessura. Eu posso gerar uma espessura no plano médio, metade para cada lado dessa linha vai ter 1 milímetro, ó, ou vou aumentar, ó, metade para cada lado dessa linha, 9 milímetros, dá 4,5 para cá e 4,5 para cá, tá? Como eu quero fazer um alívio nessa espessura de 1 milímetro, eu vou dizer assim, não, eu quero naquela direção, só para lá, que vai daí entrar na espessura do material, eu quero que você faça um encaixe de 1 milímetro. Tá? Então vou deixar um só. Então essa região em amarelo aqui, que está interferindo, vamos dizer, é a região que vai ser retirado o material, tá? Com 10 milímetros para dentro, ó, de profundidade. Quando eu dou um OK aqui na caixa de diálogo, ó, o resultado é todo o contorno, tá, aliviado, deixando 1 milímetro de espessura aqui, tá? Então eu tenho o encaixe fêmea pronto. Eu recomendo vocês que façam um salvamento agora, tá? Salvar. Bom, então feito o encaixe fêmea, observar aqui, ó, na árvore de projeto, eu tenho o recurso do corte extrusão com uma opção fina ativa, tá? Antes era só corte extrusão, agora tem corte e extrusão fina, porque está a opção do recurso fino que foi habilitado ali no comando, tá? Voltando no ambiente das configurações, tá? No Configuration Manager, clicando aqui, clicando 2 vezes em Tutor 2, tá? Eu observo que automaticamente esse recurso novo que eu criei, ele já entrou no modo suprimido, tá? Porque esse recurso que eu criei, ele é um recurso da configuração 1, tá? Não da configuração 2, já entrou suprimido, tá? Não tem como configurar isso, é que ele já entre deixando suprimido, tá? Agora, o Tutor 2, eu volto aqui, ó, na face, seleciono ela, abro um esboço também, tá? Ó, dessa vez eu não vou sair da seleção do esboço, como eu fiz antes, tá? Agora eu vou deixar, ó, aproveitando a seleção, seguro a tecla Ctrl, seleciono uma aresta interna, ó, tá? E vou em converter, tá? Ele converteu, converteu, deixa eu ver, ó, ficou baixo, vou apagar aqui, selecionei, vou de novo, selecionei essa face aqui, selecionei a face interna, aresta interna, converter, ó, converteu a parte interna, só o contorno interno, e agora eu vou em recursos, em vez de usar o corte, como esse aqui é o macho, tá? Eu vou fazer o ressalto base estudado. Clico aqui em ressalto e aí novamente eu habilito o recurso fino, tá? Só que esse recurso fino agora, vou com a seta aqui do teclado, ó, do lado, eu vou dizer que ele tem
Não 10, porque 10 aí vai, eu quero que garanta que vai encostar essa face aqui, tá? Então eu vou deixar aqui com 9,5, 9,5, tá? 9,5. Aí eu garanto que aquela face lá que vai se encostar na montagem, tá? Senão pode ser que essa face encoste primeiro, tá? Eu quero garantir aquele fechamento, então eu deixo mais curto. Para onde? Tá? 1 milímetro, mas para dentro? Não, para fora, tá? Ó. Ele vai entrar aqui na espessura, tá? 10 milímetros? Não, 9,5. Clico em OK e eu tenho agora o encaixezinho aqui no tutor 2, ó, tá? Encaixezinho de 9,5 para encaixar naquele encaixe de 10 milímetros, tá? Certo? Certo? Que deu bem certinho, ó. Que é do tutor 1, o que é do tutor 2, ó. Clico duas vezes, clico duas vezes. Agora eu vou salvar e olha só que interessante que eu vou fazer agora. Eu vou clicar aqui, ó, nesse menuzinho, novo, criar montagem a partir da peça ou da montagem ativa, tá? Então eu quero criar uma montagem a partir dessa peça que está ativa aqui. Vem aqui o template de montagem, ó, sempre, né? Clico em OK e eu entro no ambiente de montagem, tá? E ele já está me pedindo para inserir alguma coisa, tá? Como eu tenho um documento aberto, ó, ele já está sugerindo para mim inserir ele. Eu só digo OK aqui. O primeiro item que eu insiro numa montagem, o recomendado é que você dê um OK, tá? Então eu vou dar um OK. Ele já vem montado, digamos, restringido. Ele está aqui, ó, eu não consigo tirar ele da posição. Ele está F aqui, ó, tem um fix, tá? Um fixo. Tá? Então vejo aqui que eu estou no ambiente da montagem, montagem 1, tal, e eu vou salvar agora esse arquivo, salvar dentro de 40 minutos. Eu vou dizer que o nome dele é montagem, como é que era o nome? Montagem tutor. Vou lá, montagem, tá? Tutor, tá? Só que você vai botar o teu número antes aqui, ó, 03, no caso, salvar. Agora que eu tenho aqui salvo, vou mostrar aqui, ó, 03 montagem tutor.sld ASM, porque é uma montagem, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu simplesmente vou segurar a tecla Ctrl pressionada no teclado e vou puxar esse componente pro lado, aqui, tá? Ele foi feita uma cópia do arquivo tutor 1, então olha lá. Só que eu tenho a configuração tutor 1 nos dois também. Eu quero que esse aqui, venho aqui, ó, seleciono ele, venho aqui e digo, quero tutor 2. E clico no botão direito, ó, vai aparecer um mousezinho ali, né? Tá. Beleza, ó, esse é o tutor 2. Tá? Então vejam aqui, ó, o arquivo é o mesmo, só que a configuração mudou. Salvar. Agora, isso ficou meio confuso aqui, tá? Mas agora ficou confuso. Eu posso clicar com o botão direito aqui, ó, e dizer simplesmente que eu quero exibir na árvore a descrição do componente ou a configuração do componente. Ó, exibir configuração de componente. Mas eu não quero o nome do componente. Tá? Aqui, exibir na árvore, exibir o nome do componente, nome da configuração, isso mesmo. Quero exibir o nome da configuração, mas não quero exibir o nome do componente. Você não pode clicar ambos o nome do componente e o nome do arquivo. Ah, tá. Não tinha lido isso aqui. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Normalmente, no projeto, a gente bota a descrição do componente. Que eu quis pular essa parte, então eu teria que estar habilitando aqui a descrição dele. Tá? Aí, nesse caso aqui, a descrição,
ficaria aparecendo aqui, aí ficaria fácil de reconhecer, porque um código, às vezes é difícil na montagem de você saber o que é aquele código, localizar aqui. Então, por uma descrição fica mais fácil. Então, vou deixar essa parte fora e vou partir logo para a montagem. Tá? Clicando com o botão direito do mouse, eu posso girar o componente aqui, ó, tá? Seleciono ele e giro, botão direito. Agora eu tenho recursos de montagem, ó, venho aqui em montagem, de posicionamento, que é esse clips aqui. Clico no clips, posicionar, clico nessa face e digo que ela é alinhada com essa face. Ok. Clico nessa face e digo que ela é alinhada com essa face. Ok. Clico nessa facezinha aqui, ó. Opa, chega mais perto. Essa face aqui. Vou dar uma girada, seta para a esquerda. Tá? Aquela face ali vai bater onde? Vai bater aqui, né? Ok. E está concluída a montagem, ó. Ok. Montei uma na outra. Quero puxar que não sai, ó. Sai, tá montadinho. Existe um recurso de visualização que é a vista de seção. Vou mostrar para vocês agora, rapidinho. Vou olhar de cima nesse plano aqui, ó. Tá vendo? Então, ok. E olha o que eu consigo ver agora quando eu me posiciono de cima, ó, superior. Olha o encaixezinho que legal, ó. E a folguinha que eu deixei de projeto para garantir que encoste lá. Tá? O ideal ainda é fazer um pequeno chanfro aqui e tal, para não ter esse cantinho e tal. Tem algumas coisinhas assim que tem que fazer ainda para dar um acabamento, tá? Mas para esse primeiro tutorial, isso aqui está suficiente. Basta que você encerre e deixe no modo isométrico e salve o arquivo. Está encerrado esse tutorial. Até o próximo vídeo então.